Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu com as retaliações por conta do conflito e com a crise de 1929. Esse cenário conturbado favoreceu o crescimento do nazismo, que se estabelece em 1933. O governo de Adolf Hitler responsabilizava o Tratado de Versalhes e a conspiração internacional de financistas judeus pela crise política e econômica na Alemanha. O antissemitismo se difundiu no território e a comunidade judaica passou a ser perseguida. Para minimizar o desemprego, Hitler financiou a construção de grandes obras públicas e incentivou a instalação de fábricas de armas, equipamentos militares e bens duráveis. O Partido Nazista também garantiu alguns direitos, como férias, clubes de lazer, facilidades de acesso a bens de consumo, tudo isso para garantir a sua popularidade. Na política externa, o governo alemão pretendia recuperar territórios que outrora pertenceram à Alemanha, cobiçando inclusive o petróleo da Romênia, o carvão e o ferro da Sibéria. A Grã-Bretanha e a França, responsáveis pela manutenção da paz mundial proposta pela Liga das Nações, preferiram ignorar as ostensivas ambições alemãs, considerando que poderiam ser muito úteis no bloqueio à União Soviética. Em 1936, Hitler retomou a Renânia e os alemães aplaudiram a ousadia do líder nazista, que reanimava os sonhos de um Estado poderoso e competitivo, o que ia de encontro ao Tratado de Versalhes assinado em 1919. A Liga das Nações ficou apática em meio a tudo isso, atitude que ficou conhecida como política do apaziguamento. Encorajada pela inércia das potências democráticas, a Alemanha expandiu-se em direção à Europa Ocidental. A Itália, por sua vez, invadiu a Etiópia e o Japão conquistou territórios na Ásia. Em 1936 foi assinado o Pacto de Anticomité entre a Alemanha e o Japão. No ano seguinte, Mussolini aderiu ao pacto, selando o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Em 1938, os alemães invadiram e anexaram a Áustria sem nenhuma resistência armada. A Liga das Nações não se manifestou novamente. A anexação da Áustria acirrou o nacionalismo dos povos germânicos nos Sudetos, que ficavam na Tchecoslováquia. O governo tcheco, no entanto, não aceitava a autonomia dos Sudetos. Em nome da Liga das Nações, as potências aliadas iniciaram negociações diplomáticas entre o governo tcheco e a Alemanha, tentando evitar uma guerra na região. No acordo que ficou conhecido como Conferência de Munique, a Alemanha conseguiu anexar algumas regiões da Tchecoslováquia com a promessa de resolver as questões de interesse internacional mediante consulta. Contudo, essa situação de relativa paz não dura muito. O governo alemão começou a pressionar a Polônia, exigindo a construção de uma estrada e uma ferrovia extraterritoriais por meio do corredor polonês. Em 1939, Hitler invadiu o que havia sobrado da Tchecoslováquia, o que levou a França e a Grã-Bretanha a selarem uma aliança com a Polônia, envolvendo também a Romênia e a Grécia. As garantias dadas à Polônia deixaram a União Soviética em uma situação delicada. Em 1939, alemães e soviéticos assinaram o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Em 1939 também, Hitler inicia as operações militares para a invasão à Polônia. Em contrapartida, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra ao Terceiro Reich. Em poucas semanas, a Polônia foi conquistada pelos alemães por meio de ofensivas que ficaram conhecidas como Guerras Relâmpagos. Em 1939, um navio de guerra alemão bombardeou um pequeno posto da marinha polonesa. Era o início do pesadelo expansionista sonhado por Adolf Hitler. França e Inglaterra, que tinham um acordo com a Polônia, declararam guerra à Alemanha, mas o país sucumbiu antes que a ajuda pudesse chegar. É que, além de enfrentar o poderoso exército nazista, os poloneses foram invadidos também de surpresa pelo Exército Vermelho Soviético. Após a Polônia, a Alemanha invadiu a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, chegando a Paris em junho de 1940.
Enquanto os alemães investiam na França, os italianos entravam na guerra ao lado dos nazistas, voltando-se para o norte da África e sofrendo algumas derrotas. Com a ajuda alemã, os nazifascistas conseguiram manter o domínio sobre a Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e até de algumas áreas do Egito. Em 1941, após a conquista da Bulgária, Iugoslávia, Albânia, Grécia, Romênia e Hungria, Hitler inicia a invasão à União Soviética, colocando em prática a Operação Barbarossa. Tal operação visava derrubar o comunismo e apropriar-se de recursos vitais para a condução da guerra. Inicialmente, os alemães até foram bem-sucedidos, mas tudo muda às portas de Moscou. A defensiva do Exército Vermelho Soviético forçou os alemães a recuarem. Enquanto tudo isso acontecia, os Estados Unidos tentavam impedir as investidas japonesas na China e na Indochina, enquanto o Japão tentava remover a presença norte-americana da Ásia. Assim, em dezembro de 1941, o governo japonês lança um ataque aéreo à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Boa parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico afundou ou ficou fora de combate. Um dia após o ataque, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Com a indústria funcionando em ritmo acelerado, contando com armas e equipamentos modernos, além de soldados bem treinados, os Estados Unidos juntaram seus aliados no combate aos países do eixo. O Brasil também entra na guerra. Sob o comando de Getúlio Vargas, o Brasil se manteve neutro, pois muitos integrantes do governo, inclusive o presidente, simpatizavam com o eixo nazifascista. Contudo, o ataque a Pearl Harbor muda tudo. Pressionado pelos Estados Unidos, que forneciam um importante auxílio econômico ao país, o Brasil rompe as relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, Itália e Japão. Em retaliação, em janeiro de 1942, submarinos alemães afundam navios mercantes brasileiros, o que determinará a entrada do Brasil na guerra. O governo brasileiro cedeu bases militares às forças aliadas, forneceu matérias-primas como ferro e borracha, enviou tropas para a Itália e aviões para a Holanda. Em contrapartida, o governo Vargas recebeu créditos para a recuperação de jazidas de ferro de Minas, para a implementação da Companhia Vale do Rio Doce e para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra será determinante para o fim do conflito. Em 1942, a guerra começou a tornar-se favorável aos aliados. No mar, os estadunidenses derrotaram os japoneses. Em terra, os soviéticos resistiram ao avanço alemão em Stalingrado. No norte da África, os alemães foram derrotados por tropas anglo-americanas, derrubando também o governo Mussolini. A operação defensiva na frente ocidental ficou conhecida como Dia D. Os aliados iniciaram o avanço em direção à Alemanha, libertando Paris e o norte da França. Enquanto isso, a União Soviética libertava a Romênia, a Bulgária e a Polônia do domínio alemão. Em 1945, houve a corrida para Berlim, território disputado por soviéticos, norte-americanos e britânicos. Após sucessivas derrotas, Adolf Hitler e sua companheira Eva Braun suicidaram-se. E, diante disso, a Alemanha assina sua rendição. No Pacífico, no entanto, a guerra se prolonga por mais alguns meses. A conquista da ilha japonesa de Iwo Jima abre caminho para ataques ao Japão. As investidas norte-americanas fizeram com que os japoneses intensificassem a sua resistência com os kamikazes, pilotos suicidas que mergulhavam nos aviões norte-americanos com aviões repletos de bombas. Diante do prolongamento do conflito, os Estados Unidos optaram pela bomba atômica. O primeiro atentado ocorreu na cidade de Hiroshima e 3 dias depois na cidade de Nagasaki, o que resultou em mais de 70 mil mortos. Com essa tragédia, o Japão assina sua rendição em setembro de 1945.
Os aliados criaram a Organização das Nações Unidas e o globo foi dividido em áreas de influência que não demoraria muito para se tornarem antagônicas. Na Conferência de Potsdam, os aliados dividiram Berlim em 4 zonas administrativas: francesa, britânica, americana e soviética. A Alemanha cedeu parte da Polônia à União Soviética e ainda ficou devendo 20 bilhões de dólares aos aliados. Os nazistas foram classificados como criminosos de guerra e submetidos ao Tribunal Internacional criado para esse propósito. Infelizmente, a guerra deixou sequelas em outros países também. Diversas cidades foram alvos de bombardeios, reduzindo a produção agrícola e industrial, causando a fome. Milhões de pessoas morreram de inanição e por doenças. Muitas tiveram seus lares destruídos e a mão de obra feminina aumentou consideravelmente, já que muitos homens em idade produtiva foram convocados. As comunidades judaicas sofreram bastante com a ascensão nazista. Inicialmente foram segregadas em guetos, onde viviam em condições precárias, forçadas a trabalhar para o Reich e sob constante vigilância policial. Em 1941, já durante a guerra, os nazistas deram início à política de extermínio que ficou conhecida como Holocausto. Ela consistia em enviar os judeus para campos de concentração e extermínio. Além dos judeus, também foram perseguidos os ciganos, deficientes físicos e cognitivos, eslavos, homossexuais, testemunhas de Jeová e comunistas. Após a Segunda Guerra Mundial, a política internacional vivenciaria um novo conflito que ficou conhecido como Guerra Fria, mas isso aí também já é assunto para outra aula. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!